versículo 28 ao 38. Enquanto você acha na Bíblia, se coloca em pé, né? Esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. O livro de Lucas foi escrito há 2000 anos atrás, né? E foi escrito no original em grego, porque Lucas é o único autor da Bíblia que não era judeu. Lucas era grego. E Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Lucas não esteve pessoalmente com Jesus, mas se converteu através do apóstolo Paulo, né? E escreveu o livro de Lucas, o livro de Atos, com as informações que vieram oralmente a ele através dos seus pais e através do próprio profeta, do próprio apóstolo Paulo. Amém? Lucas 19, capítulo 28 até o 38. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, e que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E tem mais: e se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhes direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já achava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Aleluia, né? Louvado seja o nome. Pode sentar, amados. Essa narrativa, né, é a narrativa dos últimos dias de Jesus na terra. Nós ouvimos as ministrações da vinda de Jesus, da presença de Jesus. Jesus cresceu, né? Um menino foi nos dado e veio então Jesus, mas Jesus então cumpre agora com o ministério dele, né? Jesus cresce e Jesus agora está fazendo milagres e está fazendo curas, e Jesus então começa a pregar, a cumprir com o ministério que Deus havia dado para ele. E nessa ocasião em que acontece isso, e o texto fala dizendo isso, né? Jesus estava passando pela Galileia, porque Jesus havia sido expulso de Jerusalém. Misericórdia. Jesus havia sido ameaçado de morte em Jerusalém, né? Pelo Caifás e pelo Anás, e Jesus então, como não era chegada a hora, Jesus parte para outras regiões, e sai então dali de Jerusalém, e vai passar por toda a Galileia, e ali ele vai pregar, e ali ele vai curar, e ali ele vai salvar, e ali ele vai cumprir com o seu ministério e levar o evangelho para ele. Mas chega um momento em que os discípulos chegam para Jesus e falam para Jesus: Senhor, chegou aí uns gregos. Se você ler um pouco antes lá do livro de Lucas, você vai ver essa passagem, né, que os discípulos chegaram para ele e dizem assim: Senhor, chegaram aí uns gregos que querem falar com o Senhor, querem ouvir o Senhor, querem ver o Senhor, né, por ter ouvido falar do Senhor. Jesus então responde para os discípulos uma resposta que os discípulos não entenderam. Jesus diz para os discípulos assim: responde para os discípulos, diga a eles que agora eles vão ter que esperar a minha vinda. Os discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer com isso. Como esperar a vinda se Jesus estava ali, né? Mas Jesus ainda olha para os discípulos e diz assim: olha, precisamos subir para Jerusalém. Os discípulos ficam assustados e diz para Jesus: mestre, mas o senhor sabe o que vai acontecer lá em Jerusalém quando o senhor chegar lá? O senhor esqueceu da ameaça de Caifás e Anás, de quando o senhor chegasse em Jerusalém, se o senhor continuasse a pregar em Jerusalém,
Eles iam te matar? E Jesus então calmamente responde para os discípulos: precisamos ir para Jerusalém para cumprir com as Escrituras. Aleluia. Quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós temos a presença de Jesus na nossa vida, nós temos que encarar Jerusalém, mas não olhando para a morte em Jerusalém, olhando para a glória de 3 dias depois em Jerusalém, que foi o que aconteceu com Jesus Cristo. E Jesus então, e os discípulos, partem para a viagem até Jerusalém, passam por lugares difíceis, longe eles estavam de Jerusalém, dias e dias e dias de viagem, andando a pé, a caminho de Jerusalém. Jesus e os discípulos sobem por montanhas, por vales, por lugares cheios de pedra, mas a caminho de Jerusalém, para cumprir com as Escrituras. E quando Jesus então está a caminho de Jerusalém, ele passa por Betânia. E ali em Betânia, Jesus faz um culto na casa de Marta e de Maria. Jesus faz um culto na casa de Marta e de Maria, e Jesus faz ali a tua última santa ceia. E é a ocasião então onde Maria, possuída de uma grande compaixão, pega um perfume dos mais caros que ela tinha, que ela havia guardado para o casamento dela, que era o dia mais importante da vida dela. Maria pega aquele perfume e unge os pés de Jesus, tomada de uma grande compaixão. E ela sentiu que aquele dia que ela estava encontrando Jesus ali, era o melhor dia da vida dela, era o dia mais importante da vida dela. Maria então pega aquele perfume e unge os pés de Jesus, não sabendo ela que estava ungindo Jesus para a sepultura. Maria então faz esse ato de compaixão, unge os pés de Jesus, e Jesus, no outro dia, com os seus discípulos, parte rumo a Jerusalém. Mais dias e dias viajando a pé, mais dias andando por lugares difíceis, mais dias longe ainda estavam de Jerusalém, e andando por caminhos cheios de pedra. Jesus e os discípulos, caminho de Jerusalém, até que eles chegam em Betfagé, próximo de Jerusalém, a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Quando eles estão chegando em Betfagé, eles já avisam Jerusalém no horizonte. Mas Jesus para na entrada de Betfagé, e Jesus olha para os seus discípulos e diz assim para eles: daqui para frente eu não vou mais a pé. Os discípulos interceptam Jesus novamente e falam: mas Senhor, peraí, nós andamos todo esse tempo, nós estávamos do lado do outro lado do país, e nós viemos até aqui em Jerusalém, passando por lugares difíceis, andando a pé, e o Senhor agora fala que o Senhor não vai chegar em Jerusalém a pé? Não estamos entendendo mais nada. As coisas de Jesus não é para nós entender, é apenas para nós obedecer. Os mistérios de Jesus não é para nós ficar discutindo e querendo explicação. Os mistérios de Jesus são para nós passar para o nosso coração e obedecê-los. E Jesus então não interroga aqueles discípulos, nem discute com aqueles discípulos, chama 2 deles e fala para eles, dá uma ordem para eles: olha, vocês vão entrar em Betfagé, e entrando lá em Betfagé, vocês vão achar um jumentinho amarrado, um jumentinho ainda que ninguém montou, 0 quilômetro, tinha até cheiro de novinho, tinha até banco no plástico, um jumentinho que ninguém havia montado. Jesus fala para eles: vocês vão encontrar jumentinho, e a partir do momento que vocês encontrarem jumentinho, desamarre-o e traga-o para mim. E tem mais ainda: se alguém perguntar, se o dono aparecer e te perguntar o que vocês estão fazendo, vocês dizem para ele assim: ó, o Senhor precisa dele. Você sabe o que eu aprendo com essa passagem? Eu aprendo que muitas vezes Jesus precisa de nós, mas nós não atendemos a Jesus. Muitas vezes Jesus precisa de nós, mas nós falamos que não. Nós mandamos outra pessoa. Quantas vezes a gente fala assim:
Vai outra pessoa, manda outra pessoa, vai. Eu não estou, às vezes até por comodismo, às vezes por sentir incapacitado, mas a tendência nossa é pôr outra pessoa no nosso lugar. Mas Jesus precisa de nós, de nós. Jesus só precisa que nós desamarramos os nossos jumentinhos. E é interessante que Jesus precisa que nós desamarramos os nossos jumentinhos, para Jesus tratar dos nossos jumentinhos e devolver para nós. Sabe por quê? Porque Jesus tem todo o controle, e Jesus tem tudo. Mas às vezes Ele quer algo de nós, para mudar a nossa vida, e devolver depois para nós. E aqueles discípulos então, entram em Betfagé, e encontram o jumentinho amarrado. Jesus sabe o que fala, não é verdade? Eles encontram o jumentinho amarrado, e quando Jesus fala, Ele não falha. Parece até um trocadilho, não é verdade? Mas é verdade, quando Jesus fala, as coisas acontecem, porque Jesus tem todo o poder, a palavra de Jesus tem todo o poder. E Jesus fala que eles iam encontrar o jumentinho, e eles encontram o jumentinho, eles desamarram o jumentinho, e vão levando o jumentinho para Jesus, alegre e cantando, dando glória a Deus, eu imagino, porque quando as coisas dão certo na nossa vida, a gente dá glória a Deus, a gente louva, né? Aleluia, glória a Deus. Mas de repente as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, primeira coisa que a gente faz é parar de cantar. Segunda coisa é parar de dar glória a Deus. E a terceira coisa, às vezes até mesmo nem vir mais na igreja, porque as coisas ficaram difíceis. Aí a gente então abandona a Jesus. Mas quando aqueles homens então ouvem a palavra do dono que grita para ele: ei, vocês aí, né, o que vocês estão fazendo com o meu jumentinho? Aí então eles ficam apavorados, eles param de cantar e pegam a cordinha do jumento, já jogam um para o outro não quer pegar, eu falo: não, o problema é você que pegou e tal, e aquela confusão dos dois, e de repente eles pensam: mas peraí, vamos falar o que Jesus mandou nós falar, não é simples assim? Vamos falar o que Jesus mandou nós falar. E Jesus então, e eles falam então para o dono do jumento: sabe o que é, amigo? É que o Senhor precisa dele. Aleluia, né? Glória a Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que Jesus fala conosco. Muitas vezes, quando Jesus manda a gente falar alguma coisa, principalmente quando a gente vai falar alguma coisa que Jesus mandou a gente falar para alguma outra pessoa, Jesus dá uma ordem para nós falarmos 3 palavras, aí a gente vai e fala 6, 3 que Jesus mandou e mais 3 que estavam na nossa vontade, aí as coisas não dão certo. Mas quando você faz exatamente o que Jesus falou, as coisas vão dar certo. Quando eles falaram as 3 palavras que Jesus havia dito para eles: o Senhor precisa dele. E aquele homem então entregou o jumentinho. Entregou o jumentinho. Eu fico impressionado com a fé desse homem. Eu fico impressionado com o tamanho da fé desse homem. Uma experiência que ele teve com Jesus, e ele não questiona, apenas atende a ordem de Jesus. E o texto nem diz que aquele homem era crente ou não crente, mas ele atendeu a ordem de Jesus. Eu fico imaginando nós vivendo uma experiência dessa. Vamos ilustrar um pouco essa experiência aqui, vamos trazer para a nossa realidade, né? Vamos imaginar eu tenho um sonho de comprar um carro 0 km, e eu consigo comprar um carro 0 km, né? Vem até com uma Bíblia dentro, não é porque é carro de crente não, mas aquele carnezinho de financiamento, né? 70 meses para pagar, mas é zero, é meu, comprei, né? Vou dar uma volta com ele, carro 0 km, pego esse carro e vou dar uma volta com ele, não deixo nem as crianças comer lanche dentro dele, que é para não sujar, né, dona Nini?
Nem as crianças com medo, acho que é para não sujar, de tão luxo que eu tenho com o carro, né? Que adoro aquele carro. Era meu sonho comprar um carro 0 km. Consegui comprar, estou com ele, estou dando glória a Deus. Dou uma volta, vou guardar ele, né? Dou uma limpadinha, guardo ele na garagem. Só não durmo dentro do carro porque a mulher não vai deixar. Mas vou dormir dando glória a Deus. Vou dando aleluia. Louvado seja o nome. Consegui comprar. No outro dia, bate lá na minha casa. Um homem de Deus, seu Alcides, vai na minha casa. Seu Alcides chega na minha casa e fala: ô Eliseu, tudo bem? Ô, seu Alcides, tudo bem? Vem ver meu carro? Não, Eliseu, eu vim buscar o teu carro. Como assim, seu Alcides? Buscar o meu carro? Por quê? Eu nem paguei segunda prestação, seu Alcides. Sabe o que é, Eliseu? É que o Senhor que você serve, precisa dele. Ai, misericórdia, né? Não dá para dar um glória a Deus nem um aleluia agora, não é verdade? Agora é só misericórdia. É só misericórdia. Mas fica tranquilo, Jesus não vai pedir nada para você além daquilo que você pode dar. Ele não vai pedir nada de você além daquilo que você pode dar. Jesus só quer que você desamarra os seus jumentinhos para você ficar liberto. Para você ficar liberto. Mas vamos voltar para o texto, né? Que essa ilustração não é fácil não, né, seu Alcides? Ainda bem que o seu Alcides não vai lá na minha casa. Mas vamos voltar para o texto. Esse homem tinha uma fé tão grande que ele permite com que eles levam o jumentinho. E eu acho interessante que quando eles levam o jumentinho, dona Isaura, e entregam o jumentinho para Jesus, esse jumentinho, ele era 0 km. Ninguém havia montado nele, né? Era um animal que não foi domado ainda. Não tinha nem placa, segundo o baiano. Nem placa. 0 km. Não foi domado. Mas Jesus monta no jumentinho. E o jumentinho nem pula, nem berra, nem grita. O jumentinho aceita tranquila a monta de Jesus. O jumentinho aceita Jesus. Jesus tem todo o controle, não é verdade? Olha como que é maravilhoso a presença de Jesus. Jesus tem todo o controle. Jesus monta no jumentinho que não foi nem domado. Um jumentinho que ele nem conhecia, o dono, e o dono permite com que eles pegam. E de repente, Jesus monta naquele jumentinho e o jumentinho tranquilamente aceita Jesus. Jesus tem todo o controle, não é verdade? Jesus é maravilhoso. Mas o interessante desse texto é que quando Jesus monta agora no jumentinho, tranquilo, aí ele olha para os discípulos e fala assim: agora nós podemos ir. Interessante, né? Jesus é tão maravilhoso que ele faz as coisas e a gente não entende. Mas como eu disse, as coisas de Deus não é para nós entendermos, é para nós aceitarmos. Quando Jesus pega esse jumentinho e para ali, né? E pega esse jumentinho e quer entrar em Jerusalém montado num jumentinho, sabe por quê? Porque a missão de Jesus é mostrar ao mundo todas as profecias que estão na Bíblia vão se cumprir à risca. Aleluia, glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Você que está participando do culto através da mídia, você que tem condições de abrir a sua Bíblia, se você estiver aí, abra a sua Bíblia. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Você que está aqui no templo, abra a sua Bíblia. Mesmo que nós estamos no telão aí, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias está lá no final do Antigo Testamento. Se você voltar um pouco aí o livro de Lucas, umas 100 páginas, você vai chegar no livro de Zacarias facilmente. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Antigo Testamento, Isaura. Achou? Capítulo 9, versículo 9. 450 anos antes de Jesus nascer foi a idade desse texto.
450 anos. E o texto diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Aleluia, glória a Deus. Alegra-te muito, ó Sião, alegra-te muito, ó igreja, alegra na presença desse rei que vem, esse teu rei que vem até você, justo e salvador, pobre e humilde, montado num jumento, num jumentinho. Esse teu rei que é justo e salvador. Você sabe o que é o rei justo, meu irmão? Sabe o que é justificar? Jesus veio para te justificar. Justificar é quando você está passando por situação difícil, é quando você tem uma perca na sua vida, é quando você está terrivelmente sofrendo, é quando você está com o teu coração arrebentado, aí você vai buscar a presença de Deus, aí você vai buscar uma ajuda de Deus, aí Jesus intercede na conversa entre vocês dois, e fala assim: Pai, atende ele, porque eu sei o que ele está passando, porque eu passei quando eu estive lá na terra. Isso que é justificar. Jesus vai estar te justificando na presença de Deus em todas as situações, e Jesus veio para te salvar, para tirar você da morte eterna, para te levar você para a vida eterna. Vens aí o teu rei, alegra-te, ó igreja, exulta-te, ó filha de Sião, ó povo, ó mundo, ó nação, ó seres humanos, ó nós homens, exalta esse rei com o teu poder, com a tua vontade, com a tua palavra, glorifica esse rei que veio para te salvar. Esse é o teu rei, esse é o rei que está aqui hoje, esse é o rei que quer ter um encontro com você, esse é o rei que quer ter uma experiência com você, esse é o rei que quer justificar você, esse é o rei que quer transformar a sua vida. Aleluia, glória a Deus, alegra-te, ó igreja, abra sua boca, glorifica esse Deus, fala alguma coisa para que esse Deus possa escutar que você está glorificando o nome dEle na casa dEle. É muito difícil de nós abrirmos nossa boca, é muito difícil de nós glorificarmos, mas cada vez que você glorifica e exalta o nome do Senhor, você está pondo o inimigo debaixo dos seus pés. Eis que vem aí o teu rei. Alegra-te muito a igreja. Exulta, ó filha de Sião. Ó Jerusalém. Ó Jerusalém. A missão de Jesus é cumprir o que fora dito pelos profetas e estabelecer o reino de Deus no mundo. A morte na cruz foi a assinatura de Jesus no cumprimento dessa missão. Aleluia. Você pode crer nisso? Você acredita nisso? E Jesus estabelece o reino de Deus no mundo. Se sua Bíblia estiver aberta aí ainda, eu queria que você verificasse a palavra rei. Se a palavra rei aí na sua Bíblia está escrito com a letra maiúscula ou com a letra minúscula. Quem tem a letra maiúscula na sua Bíblia? Erga a mão para mim, por favor. Maiúscula. Muito bom. Muito bem. Que são poucas as traduções que têm a letra maiúscula. Sabe por quê? Porque esse texto foi escrito no hebraico. E no hebraico não existe a letra maiúscula nem minúscula. Então as traduções, eles ficam à vontade para traduzir esse texto. Mas aqueles que pegam a Bíblia e quer traduzir mesmo, né, do original, eles colocam essa palavra na letra maiúscula. Sabe por que tem que ser a letra maiúscula, meu irmão? Porque esse rei aí não é o rei Roberto Carlos, não é o rei Pelé. Esse rei aí não é o rei Davi, não é o rei Urias, nem o rei Uzias, que também entraram em Jerusalém. Mas esse rei aí, ó, é o rei dos reis e o Senhor dos senhores, aquele que é salvador, aquele que é justo, aquele que veio para tirar você do pecado, aquele que veio para te dar uma vida nova, aquele que veio para te transformar. Esse rei
tem que estar com a letra maiúscula. Na minha Bíblia estava com a minúscula, mas eu já rabisquei ali, ó, e coloquei com uma letra maiúscula. Esse rei é o meu rei, é o rei que veio até você, é o rei que é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Aleluia. Glórias a Deus, glorifica o nome de Deus, meu irmão, porque essa palavra mexe tanto com o nosso coração, porque da maneira com que Deus falou, Jesus se humilhou e entrou em Jerusalém daquela forma, para que nós tivéssemos acesso a Ele, e Ele transformar a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jesus é bom, maravilhoso. Como Jesus é tão grandão, tão bom. Como Jesus é maravilhoso. Eu tenho a convicção de quando Jesus então cumpre com essa missão, quando ele entra montado no jumentinho, né, em Jerusalém, quando ele termina a missão dele, eu tenho uma convicção no meu coração de que ele não soltou o jumentinho aleatório lá, não. Eu tenho no meu coração que ele chamou os 2 discípulos, os mesmos que haviam trazido o jumentinho, e disse para os 2 discípulos: pega o jumentinho agora e devolve para o dono. Porque Jesus é justo, né? Não seria justo ele deixar esse jumentinho solto lá. Então ele manda com que devolve para o dono. Sabe por quê que eu tenho isso no meu coração? E baseado nas palavras, e baseado no ministério de Jesus. Porque tudo que nós colocamos nas mãos de Jesus, presta atenção, tudo que você põe nas mãos de Jesus, Ele te devolve supervalorizado. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você põe nas mãos deles, Ele te devolve supervalorizado. E Ele chama a nós nessa noite, para que nós possamos desamarrar os nossos jumentinhos, que tem nos prendido, que tem nos deixado seco, parado, e que nós não somos libertos para cumprir com a nossa missão. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Ele pega então, manda devolver para aquele jumentinho para o dono. Lembra do milagre lá de João 6? Quando aquele menino com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, né? E entrega para Jesus, e na visão de André não valia nada. E André fala para Jesus: Jesus, mas isso não é nada. Eram 5 pães de cevada, e pão de cevada você sabe que não é um pão gostoso, é um pão, um bolachão, não é um pão ressecado. É um pão, mas mata a fome. Os 2 peixinhos eram 2 peixinhos salgados, espalmados, assim, mas mata a fome. Na visão de André não valia nada, mas aquele menino colocou nas mãos de Jesus, e Jesus transformou aqueles 5 pãezinhos de cevada no melhor lanche do mundo. No melhor lanche do mundo, e alimentou mais de 10.000 pessoas. E ainda sobejaram 12 cestos cheios, não sobraram. A palavra não é sobraram, porque sobrar é quando você erra na receita e faz, né, um pouco a mais, aí sobra. Mas não, Jesus transformou no melhor lanche do mundo, alimentou 10.000 pessoas e fez com que sobejassem 12 cestos cheios. Sobejaram, meu irmão, é que veio em abundância. Isso me lembra o que Jesus fala: eu vim para que você tenha vida em abundância. E veio em abundância, transformou em abundância. E você sabe o que ele fez com aqueles 12 cestos? Não está escrito na Bíblia, mas eu tenho no meu coração, que ele mandou entregar para o menino. Sabe por quê? Porque o menino investiu no reino que Jesus estabeleceu no mundo. E toda vez que você investe no reino, Ele devolve para você super valorizado. Quanto você acha que valia aquele jumentinho preso, amarrado? Pouca coisa. Apesar de que o jumento naquela época tinha valor, porque era o meio de transporte, mas valia pouca coisa. Agora imagina aquele jumentinho que entrou com Jesus, que carregou o Rei dos Reis, que carregou o Salvador do mundo, e levou ele na entrada triunfal em Jerusalém. Quanto que você acha que valia aquele jumentinho? Muito valor.
Quanto você acha que aquele menino vendeu aqueles 12 cestos cheios do melhor lanche do mundo no outro dia? Tudo o que você põe nas mãos de Jesus, Ele transforma e te devolve supervalorizado. E às vezes, Jesus te chama para que você desamarre os seus jumentinhos e entrega para Ele transformar em bênção e devolver para você. Essa era a missão de Jesus, cumprir com as Escrituras e estabelecer o reino de Deus na terra. E a Bíblia diz que todos nós temos uma missão. Ah, meu Deus! Todos nós temos uma missão. Todos que nascemos temos uma missão. Quer nascemos crente, quer nascemos não crente, nós temos uma missão. A igreja metodista é uma igreja de missões. Artigo 3º da Constituição Metodista diz: a igreja metodista é uma igreja missionária. Qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? Missão de Jesus você já viu. Mas qual é a nossa missão? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Você nem precisa abrir sua Bíblia. Posso ler no telão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2, capítulo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a nossa missão. Procura apresentar-te perante Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não está dizendo aí para os crentes, não está dizendo para os não crentes, está dizendo para todos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a nossa missão, de apresentarmos perante Deus aprovado. Jesus te trouxe até aqui hoje para que você tenha uma experiência com Ele e que você possa desamarrar os jumentinhos que te prendem você de cumprir essa missão. Você que está participando do culto pela mídia, Jesus quer ter também uma experiência com você, para que você possa desamarrar aquilo que tem te prendido e não tem permitido com que você cumpra com a sua missão. Hoje, Jesus quer te libertar. Hoje, Jesus quer te preparar, te capacitar, para que você possa cumprir com a sua missão. E para quando Ele precisar algo de você, você imediatamente entrega nas mãos dEle, para que Ele possa transformar a sua vida. Hoje Jesus quer te preparar você para entrar no ano de 2022, capacitado e preparado para você cumprir com a sua missão. O ano de 2020 e 2021 foram anos difíceis, milhões e milhões de pessoas morreram e não cumpriram com a sua missão. No mundo inteiro, milhões de pessoas não cumpriram com a sua missão. E uma pregação do bispo João Carlos, então pastor de Londrina, ele fez uma pregação e ele nos disse na pregação, e aquilo marcou muito o meu coração, de que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Porque ali estão enterrados os planos maravilhosos que Deus tinha para as pessoas que não cumpriram com a missão e levaram para a sepultura a sua missão. Mas Jesus hoje quer te dar uma oportunidade para você cumprir com essa missão e apresentar-te perante Deus aprovado. Aprovado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus hoje, meu irmão, quer te preparar, quer te libertar. Ele chama você e fala para você: eu preciso dos teus jumentinhos.
Eu preciso que você desamarra aquilo que tem te amarrado e que tem mantido você preso, e que tem mantido você com o coração duro, e que tem mantido você afastado. Você que está participando do culto e ouvindo, aonde você estiver, Jesus quer ter um encontro com você, porque Ele quer fazer com que você entre 2022 preparado, capacitado, transformado, restaurado, curado e salvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 55, versículo 6, diz algo que nós temos que pensar muito bem. Diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus veio para estabelecer o reino dele no mundo. E Jesus veio para que você possa cumprir com a sua missão. Enquanto você tem tempo, meu irmão e minha irmã, se coloca na presença desse Deus, de Jesus. Abra o seu coração. Faça agora um reflexo na sua vida, um retrospecto na sua vida, e veja quantos jumentinhos você tem amarrado que tem impedido você de estar na presença de Deus. Porque Deus quer te dar para você um ano transformado, um ano diferente, um ano totalmente liberto na presença dEle, para que você possa manejar bem a palavra da verdade e se colocar na presença dEle enquanto Ele está próximo de você. Queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e abrisse o seu coração, enquanto você ouve uma canção. E você se coloca na presença deste Jesus. Se você sente que você tem alguns jumentinhos aí amarrado, que você não quer soltá-lo, mas em nome de Jesus, solte-o e coloca nas mãos de Jesus, porque Ele vai transformar e vai devolver para você supervalorizado. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Fica na presença de Jesus, fica à vontade na presença de Jesus. Se você sentiu no coração que essa palavra tocou no teu coração, eu quero dizer para você que Jesus também quer ter uma experiência com você agora. Jesus quer falar com você, Jesus quer te libertar, Jesus quer te curar, Jesus precisa de você. E não diga não para Ele. Diga sim, Senhor, diga: Jesus, eis-me aqui. Me capacita, me liberta, me restaura, me transforma. Tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne transformado e restaurado. Se você quiser ficar aí no teu banco à vontade, fica. Se você quiser se levantar, se levanta. Se você quiser se colocar de joelhos, se coloca. Se você quiser vir ao altar, fica. Você que está aí do outro lado da mídia, se você quiser se derramar na presença de Jesus, se ajoelhar, se colocar, faça alguma coisa, mas faça alguma coisa que Jesus possa ver que você hoje quer ter essa experiência com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Eis que o teu rei vem até a ti, justo e salvador, para te salvar. Aproveita a presença dele, aproveita que ele está aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui, eu sei que ele está aqui. E se ele está aqui, ele pode tocar em você, se você abrir o teu coração. Ele pode tocar em você também, que está aí do outro lado assistindo, participando do culto, porque se você abrir, confiar e acreditar nele, ele pode chegar até você. Se coloca na presença desse Deus e abre o seu coração. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a sua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar.
eu posso me completar. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Ó Senhor, nos leva, Senhor Deus, na tua presença, Pai. Nos leva, Senhor Deus, aos teus pés, para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor Deus, para que nós possamos sentir o teu toque, Senhor Deus, para que nós possamos sentir a tua presença, Senhor Deus. Leva a tua igreja, Senhor Deus, aos teus pés. Leva, Senhor Deus, aqueles que estão participando do culto pela mídia, Senhor Deus, para que eles possam chegar até o Senhor, ó Pai. E a tua palavra diz que todo aquele que chegar até a ti, de maneira nenhuma sairá com as mãos vazias, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor é um Deus poderoso, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Então nos leva, Senhor Deus, nos leva a teus pés, Senhor Deus, e fala com nós, fala com a tua igreja, Senhor Deus, fala com o teu povo, para que o teu povo possa, Senhor Deus, reconhecer o Senhor como Rei justo e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, meu irmão. Se você sentiu a presença de Jesus,